Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, bancária e futuro bancário. A crise ela tá feia, né? Nós da Escola Você Bancário esperamos que você e a sua família estejam bem nesse momento tão difícil que o mundo inteiro tá passando. Hoje, o nosso economista, professor da escola Vinícius Campos, traz pra gente, além de um belo artigo, um panorama, uma visão da nossa próxima semana para o mercado nacional e internacional. E eu queria aproveitar para dizer que a escola continua firme e forte com as turmas e que você receberá novidades nos próximos dias. Não deixem de olhar os e-mails de vocês, tá? Então, uma ótima semana a todos e bons negócios. Bom, pessoal, o Ibovespa fechou a semana em 73.428 mil pontos. Né? Isso representa uma alta de 9,48% na semana, apesar da queda na sexta-feira, né? Se não teríamos subido até mais. Sexta-feira é um dia típico de realizações, né? Em especial essa semana, porque as altas foram expressivas ao longo da semana, então o pessoal acabou realizando forte na sexta-feira, né? Então, mas ainda assim fechamos positivamente aí a semana em 9,48%. Seguimos o ano com uma performance de 36,5% negativo, né? Então recuperou uma parte do que possivelmente, ou melhor, teríamos fechado acima dos 40% negativo, mas uma semana de reação aos estímulos aí divulgados pelos governos em torno do mundo ajudou a gente a recuperar um pouquinho, né? Então, os estímulos do governo norte-americano foram nada mais, nada menos do que 2 tri, de um modo direto, além de estímulos indiretos, né? Entre esses estímulos, a gente pode enxergar como maior expressividade entrega de cheques diretamente a boa parte dos cidadãos norte-americanos, ou seja, estão dando literalmente dinheiro, né, para essas pessoas consumirem. Cheques de $1.200 para cada pessoa, $2.400 para casais e 3 para famílias com 4 filhos, né, ou algo parecido com isso. Obviamente tem ali alguns cortes por classe social, né? O fato que eu gostaria de destacar estão literalmente dando dinheiro, né? Faz parte do pacote de estímulos a entrega de dinheiro na mão das pessoas para que elas possam consumir, né? Além disso, eles estenderam o tempo de pagamento do seguro-desemprego, né? Houve inclusive um aumento expressivo na quantidade de pessoas que estão dando entrada no seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Anunciaram também parte do recurso para empréstimos para pequenos e médios empreendedores, né, para que possam suportar o pagamento dos funcionários em meio a esse tempo de crise, né? E aí é interessante porque que esse pacote de estímulo nos Estados Unidos estimula tanto assim os outros países, né? Como o dólar é uma moeda de aceitação internacional, é considerado um ativo seguro, né? Ele acaba naturalmente, os mercados acabam enxergando positivamente e acabam reagindo positivamente a esse pacote de estímulo, esse aumento de liquidez de quantidade de dólar, aumento de liquidez em dólar. Então, os demais países acabam reagindo positivamente e por isso tivemos uma semana, com exceção a sexta, de alta, a sexta-feira, né, de alta, e em boa parte das bolsas importantes, né, em torno do mundo também, né, também tiveram uma semana positiva, né? A situação nos Estados Unidos não é legal, eles já ultrapassaram a marca de 120 mil infectados, né? Já se tem 2 mil mortos, e o detalhe interessante é que até 25 de março eram 1.000 pessoas mortas, então dobrou num curto espaço de tempo, tá? A situação não é obviamente tão caótica quanto na Itália. A Itália já registra acima de 10 mil mortos, apesar de ter um número de infectados menor, né? Mas o ritmo de infecção foi muito alto. A faixa etária do pessoal da economia italiana
uma faixa de pessoas vulneráveis, mais vulneráveis, então subentende-se que isso pode ter aumentado o ritmo de mortos, né? Isso pode ter ajudado aí nessa quantidade de mortos maior, né? Mas a situação norte-americana também é preocupante, né? Além disso, também temos uma situação preocupante na Espanha, que vem crescendo substancialmente o número de mortos. Se eu não me engano, de sexta para sábado foram 800 mortos aí, só abaixo de um registro na Itália de 942 mortos no dia. Então, situação bem preocupante, né? No Brasil, nós temos aí até começo de domingo, foi quando eu coletei esses dados, nós tínhamos 4.060 mortos, ou melhor, infectados, né? 117 mortos, 184 na cidade de São Paulo. E aí, um dado interessante também, como eu trouxe dos Estados Unidos, até o dia 21 de março havia uns 1.000 infectados, então de lá para cá subimos 2.000. Duas coisas precisam ser levadas em conta aqui. Primeiro é o tempo que leva para o exame ficar pronto, né? E o segundo é que, obviamente, de maneira natural, o ritmo de infecção ele vai aumentando na medida em que você tem mais vetores, né? Isso é natural, infelizmente. Isso despertou, pessoal, tem despertado um debate muito grande que a gente tem acompanhado aí de vamos priorizar a saúde ou a economia, né? E aí, de um lado, o pessoal que diz que que temos que nos isolar a qualquer custo para que a gente não chegue na situação em que está os Estados Unidos ou a Itália, embora muito dificilmente não chegaremos, né? Tomara que não cheguemos ao nível de urgência pelo que a Itália está passando, e é justamente isso que esse lado ideológico defende, é que se nós tivermos, aliás, a mortalidade ela é baixa, porque a gente consegue internar e incubar as pessoas e elas conseguem se recuperar através de respiradores, através de internação, através de tratamento, né? E na medida em que nós tenhamos muito infectados a ponto de não conseguir internar e incubar essa quantidade de pessoas, possivelmente a mortalidade do vírus vai ser muito maior, né? Porque não teremos capacidade para atender todas as pessoas. De um outro lado, o pessoal que diz que a gente tem que acabar com a questão do isolamento, né? Da quarentena, defende que pequenos e médios empresários e autônomos de um modo geral não vão ter como se sustentar, e isso é verdade. Eu li uma pesquisa, agora não vou saber referenciar para vocês, mas que 80% dos pequenos e médios empresários não tem, ou pequenos, vamos colocar só os pequenos aí, não tem fluxo de caixa, aquelas lojinhas de esquina, né, pequenos comércios, não tem mais um meio de fluxo de caixa para se manter, né? Isso poderia gerar uma situação caótica, com desemprego, num cenário mais extremo, aumento de saques, né, de roubos, enfim, por uma situação de fome, por uma situação de urgência, poderia gerar uma situação caótica pior, né? E aí, como a gente está passando por uma situação sem precedente científico, né? A gente não tem uma fórmula que deu certo atrás para a gente aplicar agora, né? Um experimento laboratorial ou algo científico para nos apoiar. Estamos nesse dilema, né? Se a gente volta a trabalhar para evitar um colapso econômico ou se nos mantém, se mantemos o isolamento e evitemos um colapso no sistema de saúde, né? Então, como eu sempre digo, o nosso intuito aqui não é o de entrar em debates ideológicos ou de dar recomendações, né? Principalmente num campo tão delicado, sem precedentes, sem histórico científico, sem algo que a gente tenha um embasamento científico suficiente, mas nosso intuito é trazer informação, e isso é o que tem se desenhado nas redes sociais aí, né? Inclusive sendo representado por alguns políticos importantes, né? Como Bolsonaro defendendo de um lado, Dória defendendo de outro. Então não é simplesmente um debate de Facebook, né? É algo maior que isso.
e de fato não tem como saber se é o certo. O que a gente tem seguido, né, na questão do isolamento e da quarentena são coisas que outros países praticaram e que têm, na medida do possível, conseguido controlar, né? Ou aqueles que levaram mais tempo para fazer, como a Itália, como afrouxou durante um período, chegaram em situações caóticas. A Itália, os Estados Unidos, a Espanha, né? São países que afrouxaram por um tempo e agora se encontram numa situação mais grave, tá? Mas ainda não é possível concluir o que seria melhor, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo, né? Tá bom? No Brasil, nós tivemos um pacote de medidas para injeção de liquidez no sistema bancário, né? Aumento de garantia para os títulos, recompra de boa parte dos títulos pelo governo federal, pelo Banco Central, a fim de injetar mais liquidez, redução no compulsório, enfim, tivemos uma série de, além da redução da taxa de juros, uma série de medidas para poder manter o sistema líquido e com maior nível de garantias. Agora, além disso, tivemos também um estímulo fiscal, né? O governo anunciou 40 bi para empréstimos de pequeno e médio empreendedores, com 6 meses de carência e 3,75% ao ano, ou seja, a taxa Selic, né, para esses créditos, para que esse pequeno e médio empresário mantenha seus funcionários. Além disso, tivemos um anúncio de R$600 para cada trabalhador informal, né, para que esses trabalhadores que trabalham com barracas, né, na rua, autônomos, de fato, que vão sofrer mais porque não tem público para poder fazer a venda para poder fazer o comércio dos seus produtos, né? Então o governo anunciou uma mensalidade de R$600, obviamente durante um prazo determinado por hora, para que esses trabalhadores não fiquem desamparados e a gente não chegue numa situação extrema como essa que o pessoal que tem defendido a volta ao trabalho tem definido e colocado, né, como uma situação de extrema emergência, tá bom? Então, pessoal, sem muita novidade, né? Infelizmente a situação permanece delicada, a gente não tem coisas boas para dizer, né? Não vamos voltar nas questões do quão imprevisível era ou da necessidade de diversificação de carteira, porque a gente já tem dito isso em algumas versões e não tem necessidade de repetir em todo Bank News, né? Então esse a gente focou um pouquinho em trazer as notícias, deixar um pouquinho mais curto e ser um pouco mais direto, porque tudo que poderíamos dizer aqui já dissemos e não tem muito mais como fugir da situação do coronavírus, até porque todo mundo está voltado para isso, não tem nenhum foco além desse, né? Para a agenda a gente tem, como de costume, segunda-feira o Boletim Focus, né? Teremos o PNAD que avalia as flutuações trimestrais do emprego para a gente ver se tem algum reflexo aí do coronavírus já na questão do emprego, né? Essa semana a gente tem também a divulgação do resultado primário do governo central, né? Numa situação normal, talvez a gente desse um pouco mais de importância para isso, mas é legal saber se a gente está se a gente está conseguindo conduzir o nosso país para uma situação sutável, na verdade, né? Porque é isso que eu digo, né? A gente vai ter não tem um peso tão grande agora, porque esse vai ser um ano realmente de déficit, não vai ter como fugir disso, né? Mas conseguimos enxergar se estávamos no caminho ou não. E dois índices que são importantes, que é o índice de incerteza na economia e o índice de confiança empresarial. Dois índices para a gente conseguir mensurar se tanto os empresários quanto a economia de um modo geral está confiando naquilo que tem sido feito como política anticíclica a essa situação do coronavírus. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Como eu disse, sem delongas, sem muito mais o que dizer além disso, né? Infelizmente, mais uma semana difícil de luta e vamos nessa. Mantenham-se, por enquanto, seguindo as recomendações de isolamento, né? A doença já ficou evidente que, apesar de atuar mais forte nos grupos de risco, não se limita a eles. Tivemos alguns casos de pessoas que morreram muito mais jovens, né, muito mais novas, inclusive atletas. Então,
Vamos tomar cuidado, né, com essa situação até que a gente tenha um cenário mais ou menos mais bem definido. Tá bom, pessoal? Uma boa semana a todos e um abraço. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.